O país estava mergulhado em uma guerra civil. O Texas e a Califórnia se separaram e formaram a WF, ou Milícia das Forças Ocidentais, enquanto a Flórida formou seu próprio sindicato. O presidente em terceiro mandato lidera as forças governamentais contra os movimentos separatistas e aparece frequentemente na televisão, fazendo discursos e prometendo que a vitória está próxima graças à proteção de nações leais. Mas ninguém acredita nele e é apenas uma questão de tempo até que Washington, D.C. tenha sucesso para o WF. Lee, um fotógrafo de guerra, assistiu ao discurso em seu quarto de hotel em Nova York e até fotografou pela televisão. Então ele percebe um bombardeio no meio da cidade. No dia seguinte, Lee e seu colega jornalista Joel dirigem até o centro da cidade para filmar uma manifestação onde pessoas desesperadas imploram por água. Eles usam coletes fluorescentes antes de Lee se misturar à multidão para tirar uma foto. As coisas logo se tornam violentas quando os policiais tentam afastar as pessoas, mas a multidão revida. Isso não incomoda Lee, que continua tirando fotos, mas uma jovem fotógrafa chamada Jessie está mergulhada no caos. Lee imediatamente arrasta Jessie para um lugar seguro e descobre que a garota é fã de seu trabalho. Depois de vestir Jessie, ele avista uma mulher armada correndo em direção à multidão com uma bandeira americana e puxa Jessie para se proteger pouco antes da bomba explodir, matando quase todos os manifestantes. Por um momento, Jessie não consegue ouvir nada e tem que lidar com o choque, mas Lee sai rapidamente várias vezes para tirar fotos de todos os corpos. Jessie também se obriga a ser fotografada porque não quer ser vista como inferior. Mais tarde, no hotel onde todos os repórteres estão hospedados, Lee e Joel discutem suas opções com seu mentor, Sammy, enquanto Lee tenta enviar suas fotos apesar do Wi-Fi lento. Há rumores de um grande ataque no dia 4 de julho para torná-lo historicamente relevante, mas eles não têm certeza se acreditam nisso. Atualmente há um corte de energia, comum desde o início da guerra, por isso o hotel tem um gerador pronto. Depois de alguns estímulos, Sammy descobre que a dupla está viajando pelas zonas de guerra do país para chegar a DC, mas não para cobrir as linhas de frente. Eles querem uma última entrevista com um presidente que não dá entrevista há 14 meses. Na verdade, jornalistas são baleados quando se aproximam da Casa Branca. Sammy acha que o plano deles é maluco e até sabe a melhor maneira de chegar a DC, então Lee acha que quer ir para DC também. No entanto, a princípio Lee e Joel estão preocupados porque Sammy está velho demais para fugir, mas Lee finalmente concorda em trazê-lo. Mais tarde, Lee tenta ir para seu quarto no 16º andar e a recepcionista o lembra que a eletricidade vai e vem, então usar o elevador pode ser arriscado. Nesse momento, ele é contatado por Jessie, que veio agradecer. Lee diz a ele para guardá-lo e comprar um capacete para o futuro. Jessie explica que ela era uma fotografia regular até agora e está tentando se tornar uma fotografia de guerra, e é por isso que Lee é seu herói. Mais tarde, em seu quarto, Lee toma banho para relaxar, mas é assombrado por todas as atrocidades que viu nas muitas guerras que cobriu. Houve muita morte, destruição e tortura, e Lee fotografou tudo, embora não pudesse ajudar os necessitados. Na manhã seguinte, o grupo se prepara para partir e Lee fica chocado ao ver Jessie no carro. Ele discute com Joel, que aponta a hipocrisia de Lee em vários pontos. Ele se dá bem com Sammy, que não pode competir, e todos os repórteres começam nessa idade, inclusive o próprio Lee. Sem mais divulgação, Lee concorda em trazer Jessie, mas apenas se eles a deixarem para trás em Charlottesville com Sammy. O grupo sai e, ao sair da cidade, Sammy lembra Jessie de ter cuidado. As estradas estão desertas ou cheias de carros quebrados, então eles têm que dar uma volta.
No posto de controle, os soldados verificavam a carteira de identidade do jornalista antes de deixá-lo passar. Durante a viagem, Sammy e Joel discutem quais perguntas Joel pode fazer durante a entrevista, como abordar as questões da dissolução do FBI e dos ataques aéreos aos cidadãos. Mais tarde, eles encontram um posto de gasolina guardado por 3 homens armados. Eles realmente precisam de combustível para parar? No início, os homens não querem compartilhar, mas rapidamente mudam de ideia quando Lee oferece um prêmio em moeda canadense. Enquanto enchem o tanque, Jesse vê algo ao longo e vai dar uma olhada quando um dos homens segue. Lee fica preocupado e o segue também. Para grande horror de Jesse, ela encontra 2 homens suspensos pelos pulsos após serem severamente torturados. Os atrasos explicam que eram ladrões e que seu grupo discute há dias o que fazer com eles porque ainda estão vivos. Ele dá a Jesse uma escolha, mas ela congela. Para distrair o homem, Lee o faz posar e tirar fotos com os ladrões. Mais tarde, quando o grupo está de volta à estrada, Jesse reclama que não tirou nenhuma foto e se pergunta se deveria ter ajudado. Outros explicam que essa é a vida de repórter, então acostume-se, porque depois vai piorar. Jesse não consegue evitar o choro, mas promete ser mais ardente no futuro. À medida que o grupo continua sua viagem, ouvem os discursos do presidente na rádio e testemunham a destruição que os rodeia. Há corpos por toda parte, mas algo chama a atenção de Lee e ele para o carro de Joel. Então Lee leva Jesse ao helicóptero acidentalmente para que ela possa tirar algumas fotos interessantes. Ao fazer isso, Jesse pede desculpas por ser um fardo e explica que sua câmera antiga pertencia a seu pai. Atualmente ele está escondido em sua fazenda, fingindo que nada o incomoda. Jesse se pergunta se Lee tiraria uma foto dela quando ela levasse um tiro, mas Lee a deixa tirar suas próprias instruções. À noite o grupo para descansar. Observando o tiroteio de longe, Lee comenta como descreveu as guerras como um aviso, mas agora a violência está à porta. Sammy percebe que está perdendo a fé no poder da imprensa e, como resultado, é duro com Jesse. Enquanto isso, Joel diz a Jesse que é normal ela não conseguir dormir depois do que viu, e a conforta quando ela precisa. Naquela noite, eles dormiram ao ar livre como campistas. No dia seguinte, eles vão até a área com as imagens que viram na noite passada. Lee e Jesse tiraram muitas fotos, enquanto os 2 grupos continuam tirando fotos um do outro com o homem preso no meio. A equipe lança um ônibus fumegante para se proteger, mas assim que o cara tenta fugir, ele leva um tiro e seu sangue é flagrado pela câmera. Seus companheiros ao seguro e fizeram o possível para tratar seus ferimentos. Infelizmente, o homem não estanca o sangramento e morre, enquanto Jesse fotografa todo o processo. A equipe então entra no prédio e os repórteres a seguir. Eles encontram um homem sangrando que pede ajuda e leva um tiro. Jesse não pode deixar de observar enquanto a equipe termina de revistar o prédio. No final, Joel ri com o lutador como se fosse um dia normal de trabalho. Soldados capturam inimigos e os levam à execução que Jesse também fotografou. Depois de algum tempo, os repórteres chegam ao campo de refugiados. Todas as barracas estão lotadas, então eles ainda precisam dormir no carro. Enquanto Jesse revela suas fotos desatualizadas, ela continua entrando em contato com Lee, que explica que seus pais também estão na fazenda, fingindo que nada está acontecendo. Quando Jesse finalmente olha suas fotos, ela fica desapontada porque elas não parecem boas, mas Lee a lembra que isso é normal. Apenas uma em cada 30 fotos vale a pena. Jesse acaba encontrando uma ótima foto de um homem moribundo e Lee elogia seu trabalho. Naquela noite, o grupo consegue relaxar com os demais refugiados antes de retornar aos horrores da manhã.
A jornada continua enquanto os repórteres acompanham a morte e a destruição sem fim nas estradas. Jesse tira mais fotos e adiciona os rostos de seus amigos às fotos para aumentar o efeito. Finalmente, eles chegam a uma cidade que parece completamente normal, com gente nas ruas e paz por toda parte. Eles param em uma loja de roupas e perguntam ao balconista o que está acontecendo. Então o balconista explica que sua cidade decidiu ignorar a guerra. Jesse convence Lee a experimentar o vestido, ressaltando que estar em guerra não significa que ela não possa ter coisas bonitas. Ele zomba de sua aparência e tira uma foto do sorriso de Lee porque é a primeira vez que o vê. Mais tarde, Lee retorna até Sammy, que aponta que há homens armados nos telhados. Ele também diz que esta vida não lhes diz porque é chata. Depois de um tempo, o grupo encontra um circo abandonado no meio da estrada com um morto dentro. Lee verifica essa área com o zoom da câmera, mas não vê ninguém. Joel decide continuar, mas assim que cruzar o arco de entrada, a janela está quebrada. Em pânico, Joel acelera e atropela o corpo até encontrar um local seguro para parar próximo ao caminhão. Lá eles encontram 2 soldados mascarados esperando em casa que os brinquedos se revelem. Quando os repórteres vão filmar o incidente, os atiradores atiram neles e erram. Jesse e Lee tiram fotos enquanto Joel tenta entrevistar os soldados, querendo saber de que lado eles e os afetos estão. Mas os soldados não fazem parte de nenhuma equipe. São apenas 2 caras tentando matar um homem que quer matá-los em troca. Depois de alguma esperança, os soldados finalmente destroem as caças e o grupo pode sair em segurança. Depois de um tempo, os repórteres notam um carro vindo em alta velocidade em sua direção. Temendo o pior, Lee diminuiu a velocidade para deixá-los passar. Mas o carro passa por eles e a cara grita com eles de forma assustadora. Felizmente é só uma brincadeira e esses caras são Tony e Bohai, jornalistas e amigos de Joel. Acontece que Joel ficou bêbado no hotel naquela noite e disse a Tony para onde eles estavam indo. Tony também revela que Joel deu em cima de Jesse. Ele fica tão animado ao vê-los que vão sair pela janela e entra no carro com eles, dizendo que se divertir mais. Jesse fica impressionada e tenta o mesmo truque, entrando em outro carro. Bohai gosta mais dela do que de Tony e sai com Jesse mais cedo. Lee está preocupado, embora Tony diga que Bohai é confiável, e fica ainda mais nervoso quando eles não dão mais ver outro carro na frente deles. De repente, um veículo militar passa e Lee precisa desviar para evitar ser atingido. Felizmente, ele para o carro antes que eles batam em uma árvore. Eles rapidamente voltaram para a estrada e encontraram o carro de Bohai abandonado perto de uma fazenda com as portas abertas. O grupo vai investigar e descobrir que Bohai e Jesse foram capturados por homens armados legalistas que os mantêm de joelhos enquanto jogam os corpos em uma enorme cova. Sammy ressalta que esses caras não são soldados normais, porque estão claramente fazendo isso em segredo. Mas Joel acha que seus documentos de imprensa podem mantê-los seguros em qualquer lugar. Lee, Joel e Tony abordam os homens armados e explicam que Bohai e Jesse fazem parte de seu grupo de jornalistas, jurando que vão apenas a Charlottesville para cobrir uma história sobre a reabertura de uma universidade. Sem hesitar, o chefe dos isolamentos atirou em Bohai, deixando Jesse em estado de choque e fazendo Tony chorar. Os alunos perguntam onde eles estão. Então Lee, Joel e Jesse mencionam seus estados de origem. No entanto, quando Tony explica que é de Hong Kong, ele também leva um tiro. Enquanto todos entram em pânico, Sammy aparece no carro e bate nos soldados, fazendo-os cair na cova. Jesse também caiu acidentalmente e tem que subir uma enorme pilha de corpos para sair.
Joel ajuda ela e o grupo a voltar para o carro para ir embora, ignorando os tiros restantes que tentam atirar neles enquanto eles escapam. Na estrada, Jesse e Joel têm distúrbios nervosos e Jesse até vomita. Eles mal viajam 1 ou 2 quilômetros antes de Sammy anunciar que não pode mais dirigir e o grupo descobrir que ele levou um tiro. Eles o colocam no banco de trás e Joel assume o volante, guiando o mais rápido possível por uma floresta em chamas. Eventualmente, eles chegam à base militar da WF em Charlottesville, onde tem uma bandeira com apenas 2 estrelas. Infelizmente, é tarde demais. Sammy está morto. Enquanto Joel grita com o vento, os soldados levam o corpo de Sammy para uma caixa. Lee olha para uma foto que tirou do Sammy morto, apenas para excluí-la. Momentos depois, eles descobrem por amigos jornalistas que a maioria dos legalistas já se encontrou. Então DC está indefesa, exceto por alguns soldados restantes. A morte do presidente é iminente, o que significa que o grupo não pode entrevistar. Joel está extremamente irritado porque isso significa que Sammy morreu por nada. Lee e Jesse reservam um momento para lamentar juntos, e Jesse admite que nos últimos dias ela sentiu mais medo de sua vida, mas também a mais viva. Mais tarde, enquanto Lee lava o sangue de Sammy do carro, o trio concorda em sair com o WF para que possa cobrir o ataque à Casa Branca. A maioria dos legalistas pode ter se rendido, mas ainda há um número suficiente deles para manter a luta nas ruas. Enquanto a WF ataca o Lincoln Memorial, os jornalistas seguem os soldados pela área. Jesse está tirando muitas fotos impactantes, mas Lee congela quando é atingida por seu TEP-T. Joel faz sair dessa quando um tanque e um helicóptero limpam o caminho nas ruas, permitindo que eles continuem se movendo. Os soldados vão a diferentes telhados para estabelecer uma linha de defesa, e os jornalistas se escondem atrás de um carro cego para acompanhar a história. De repente, uma explosão faz com que o carro cego se afaste, então o grupo tem que correr para se esconder. Jessie é mais lenta porque continua tirando fotos, principalmente de um homem em chamas. Ela também tirou ótimas fotos de um tanque quebrando finalmente o muro que cerca a Casa Branca. Lee ainda está lutando e até chorando, então Joel precisa mantê-la em movimento. Perto dali, outro jornalista e seu cinegrafista estão gravando tudo. Nesse momento, notam alguns agentes do serviço secreto tirando o presidente da Casa Branca e colocando-o num carro. Os 3 veículos saem do local e assim que chegam à rua, os soldados cercam para atirar em todos que estão lá dentro. Jesse tira mais fotos, mas Lee morde como isca e arrasta seu amigo até a Casa Branca para encontrar o verdadeiro presidente. Alguns soldados percebem isso e os seguintes. Na Casa Branca encontram cadáveres e nada mais. Os logo-soldados chegam e iniciam uma busca exaustiva que os levam a encontrar o agente designado na sala de conferências. Lee, mais atento, tira fotos com Jesse quando o agente explica que quer negociar a capitulação do presidente e pede para ser levado para um país neutro. No entanto, os soldados atiram nele e começaram a penetrar na Casa Branca. Mais agentes secretos abrem fogo nos corredores e os repórteres fazem o possível para continuar fotografando cada morte. Eles correm por várias salas, tirando impiedosamente um fiel após o outro. Ao chegar aos fundos, Jesse se arrisca a ficar no meio do corredor para tirar uma foto e Lee pula na frente dela quando o inimigo está prestes a abrir fogo. Jesse cai no chão e não hesita em tirar uma foto de Lee, que está morto a tiros na frente dela. Depois disso, Jesse fica em estado de choque por alguns segundos, até que Joel pede que ela vá ao salão oval. Soldados cercam o presidente, mas antes que possam atirar, Joel pede que espere porque ele precisa do orçamento. O presidente diz, "Não deixe que me matem", e Joel decide que sim. Agora os finalmente soldados atiram no presidente e venceram a guerra. Na cena final de Jesse,
Os soldados posam ao lado do corpo como se fosse um tiro de caça.